Boa noite, alunos da turma de Iniciação em Futebol de Base. Hoje teremos a nossa segunda aula com o professor Marcos Bezerra, falando um pouco mais sobre iniciação esportiva versus especialização precoce no futebol. Lembrando de alguns recadinhos, o ranking da CFI já está disponível na própria página do curso. Além disso, as regras também estão disponíveis acima do ranking, e esse ranking é contabilizado na semana. Então, o ranking é de domingo a domingo, são contabilizadas a assistir aula, comentar no fórum quem ganha mais curtidas e as atividades. Então, quem fez isso na semana passada até o domingo, o ranking está lá, você foi pontuado, e quem quiser continuar pontuando bem, assista a aula, faça as atividades e comente no fórum para ganhar suas curtidas até o domingo também, porque a nossa semana, o ranking semanal é de domingo a domingo, ok? Além disso, temos também o nosso fórum, né? Quem já passou pelo Quem Sou Eu, passe novamente para conhecer um pouco mais de seus colegas. Além disso, temos também o fórum de discussão das outras, de cada aula. Então, a aula que você tiver dúvida e não teve tempo de tirar no ao vivo, você pode deixar lá no fórum que o professor responsável pela aula, ou até mesmo outros professores e os seus próprios colegas podem participar e lhe ajudar em tirar essas dúvidas. Lembrando também que a atividade fica disponível 5 minutinhos após o término da aula, que é exatamente o tempo de ir ao fórum e tirar mais alguma dúvida, comentar mais um pouco sobre a aula, sobre o conteúdo do curso, e é isso aí. Sem mais delongas, boa noite, professor Marcos. Boa noite, Jance, boa noite todo mundo. Pessoal, é uma grande alegria poder participar com vocês hoje aqui. Essa iniciativa do futebol interativo realmente é um grande barato, eu acho que é uma grande contribuição para o desenvolvimento do esporte aqui no país, em especial do futebol. Tá? Então, é uma grande honra poder fazer parte da equipe a partir de agora, oficialmente, né? E eu espero que a gente aproveite bastante essa nossa noite aqui de um bom bate-papo para falar sobre iniciação esportiva e a especialização precoce, que, sem dúvida nenhuma, é um tema de grande interesse para todo mundo, né? Então, podemos começar, Jens? Podemos sim, professor. Boa aula. Então, forte abraço. Vamos abrir aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a minha primeira aula aqui no Futebol Interativo. A gente vai falar hoje, então, sobre a iniciação esportiva e a especialização precoce no futebol. Bom, a primeira coisa... Diga. O senhor pode colocar em modo de apresentação, por favor, só para ficar melhor de visualizar? Assim? Não, próximo ao menos da porcentagem aqui no cantinho direito do lado, isso. Foi? Não. Ué. Ele está aparecendo como para vocês aí? Em vários quadrados. Ora, bolas. E agora? Mesma coisa. Vai ali em apresentação de slide, lá acima do... Isso. E coloca para apresentação do começo, lá no início. Veja agora aí. Não, continua quadrado. Ué, que estranho. Coloca em configurar a apresentação do slide.
Se o senhor clicar em F5, o que acontece? F5? Isso. F5. Para mim, aparece normal aqui. Para nós não. Veja dessa forma agora. Não, continua do mesmo jeito. Ué, que estranho. Coloca aqui nas configurações do slide. Pronto, assim tá ótimo. Aí vai? Vai, passa. Sai. Vai, passa aí um. Passou o slide? Passei o slide. Aqui não foi, não. Nada ainda. Não, continuou na primeira tela. Ué, que estranho. Agora está sendo exibido o primeiro slide. Ainda no primeiro slide. Isso. Ué, que estranho. Coloca aqui do lado, né, nesse modo leitura, ao lado desses quadradinhos. No canto inferior aqui. Leitura. Isso. Passa agora. Show. Deu certo. Agora foi? Pronto. Vamos nós, então. Vamos lá, pessoal. Devido às falhas técnicas, demoramos um pouquinho a começar, mas agora vai para valer. Muito bem, pessoal. O que a gente tem a apresentar a vocês é o seguinte. O esporte, de uma forma geral, ele é entendido como um patrimônio cultural da humanidade. E não faz diferença de que modalidade esportiva a gente esteja falando. Então, você pode pensar em qualquer forma de modalidade esportiva, ela vai ter uma importância para a sociedade muito grande. Eu digo para vocês que eu não vejo muita diferença em termos da quantidade de sentimentos diferentes que um belo jogo de tênis, ou de vôlei, ou uma luta de judô, ou futebol, obviamente, podem trazer para a gente em comparação com um bom filme no cinema, uma boa peça de teatro. Isso, para mim, não tem diferença em termos dos sentimentos. Então, você tem a coisa da euforia, do medo, você tem a coisa às vezes até de raiva, né, de uma apreensão, né, da incerteza do que vai acontecer no instante seguinte. São coisas que a gente costuma vivenciar quando vai ao cinema, quando vai ao teatro, e o esporte proporciona muito disso para a gente também. Por isso ele ganha essa importância toda nesse cenário, né, mundial. E, obviamente, o que todo atleta, todo treinador tenta buscar no médio e longo prazo é conseguir chegar ao sucesso, conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio. As pessoas têm que tentar criar seus trabalhos de modo a viabilizar a sua equipe, seus atletas conseguirem conquistar títulos, serem campeões, ganharem medalhas, etc. Isso faz parte desse circuito. Ainda que, obviamente, em especial quando a gente trabalha com categorias de base, isso não pode ser a única meta a ser atingida. A gente tem que pensar que quando eu trabalho com categorias de base, eu tenho que, antes de pensar no atleta de futebol, né, que seria o objetivo fim, eu tenho que pensar também anteriormente na questão de que eu posso estar preparando um atleta para uma outra modalidade qualquer. Então, iniciar a cultura do treinamento, a cultura do respeito às normas do jogo, né, e da dedicação que cada um tem que ter nos treinamentos. Mas, antes disso também, em se tratando de categorias de base, eu também preciso pensar que eu estou formando cidadãos para o futuro e que a gente não faz ideia quantos daqueles ali vão, de fato, se tornar atletas profissionais. A organização esportiva,
ela sugere a existência de alguns níveis hierárquicos para a gente poder compreender, né, essa organização do esporte. O Marquinho, que deu aula para vocês na semana passada, o professor Marcos Reis, ele trouxe essa ideia, e eu compartilho com vocês, que a gente poderia hierarquizar em níveis diferenciados o esporte, e sempre apresentando algo que representa o todo, e dentro desse todo a gente vai ter subconjuntos, vai ter partes que vão representar esse todo. Por exemplo, no primeiro nível, a gente tem o esporte como um todo, e ele pode ser subdividido, né, o subclassificado, esporte coletivo, individual. Existem outras classificações, outras categorias que a gente pode apresentar, esportes de combate, esportes náuticos, esportes de raquete. A gente poderia classificar de várias outras formas diferentes. Não vou apresentar todas essas maneiras aqui, porque não é o objetivo principal, mas dentro de o que é o esporte coletivo, a gente vai encontrar, então, que passa a ser um todo, num segundo nível hierárquico, e a gente passa a ter, por exemplo, né, também esportes de invasão, esportes de rede, e entre os esportes de invasão, nós vamos encontrar, obviamente, aqueles mais tradicionais, como o futebol, o basquete, o handebol, futsal, o hóquei, o polo aquático, vão ser todos esportes coletivos de invasão. Como o curso é sobre futebol, obviamente, daí para frente, o nosso enfoque será específico para essa modalidade. Todo esporte coletivo, e o futebol não vai ser o esporte coletivo de invasão, e o futebol, obviamente, não vai ser diferente disso, ele vai apresentar para a gente uma série de elementos comuns a todas as modalidades esportivas de invasão. Todos vão ter uma bola, todos vão ter uma meta ou alvo que deve ser atingido com essa bola, eles vão ter um campo de jogo que é compartilhado por ambas as equipes simultaneamente, e os jogadores atuam em situação tanto de cooperação com seus colegas de equipe, como de oposição em relação aos seus adversários. Tudo isso regido por regras definidas oficialmente, criadas para poder organizar o jogo no seu sentido mais amplo. A gente poderia, para qualquer outra modalidade esportiva coletiva, a gente poderia apresentar esses mesmos elementos para vocês aqui. Qual é a grande questão? No universo esportivo, a gente sabe que muitas crianças e jovens participam, né, no início, começam a sua jornada, né, como candidatos a atletas, mas, infelizmente, apenas poucos são reconhecidos como talentos extraordinários. Então, de um grupo grande de iniciantes, em qualquer modalidade que seja, apenas poucos desses indivíduos vão se tornar atletas que vão apresentar o sucesso esportivo no longo prazo. Só para a gente ter uma noção disso, uma estimativa que foi feita recentemente, um artigo que, aliás, é de 2019, ele ainda nem saiu, ele vai ser publicado agora, ainda nesse segundo semestre, lá nos Estados Unidos, que apresenta uma estimativa de cerca de 30 milhões de crianças e jovens entre 6 e 18 anos que praticam esportes coletivos. Se pensar em outras modalidades coletivas associadas, a estimativa é que esse número seja o dobro, chega a 60 milhões de crianças e jovens. Então, é muita gente praticando as modalidades esportivas. Mas, infelizmente, ou até por uma questão de operacional, não é possível que todas essas crianças e jovens consigam, de verdade, se tornar atletas futuramente. Então, como é que a gente pode formar um atleta de sucesso, um atleta que, no longo prazo, vai conseguir se estabelecer dentro da sua modalidade? A primeira coisa que a gente tem que pensar é uma menção a Ericsson e colaboradores de 2007, que apresentaram que especialistas, né, os experts, eles são construídos, ou seja, são desenvolvidos, ensinados, são preparados ao longo do tempo, mas eles não nascem prontos. É sempre um debate acima dessa temática, porque muita gente defende a ideia que o craque, ele nasce pronto, eu não tenho nada para fazer. E a coisa não funciona exatamente dessa forma. Existem maneiras diferentes de eu criar condições para o desenvolvimento desses atletas no longo prazo. Um outro autor, Benjamin Bloom,
escreveu um livro, certa vez, né, que falava sobre o desenvolvimento do talento em indivíduos jovens, e ele falava que o sucesso, não o esportivo daí que aparece na tela, nessa bolota vermelha, é por minha conta. E, na verdade, não falava necessariamente de esporte, falava do talento de uma forma geral. Talento para música, talento para artes cênicas, para várias coisas. Mas que ele apresentou numa investigação que ele fez, que as pessoas que tinham grande sucesso, elas apresentavam essas características como algo comum. Uma dedicação intensa, né, à sua prática, a prática, né, da sua modalidade, da sua arte, praticavam muito aquilo para poder obter o sucesso. Tinham professores devotados, professores ou treinadores devotados, dedicados a efetivamente conseguir gerar um processo de desenvolvimento no médio e longo prazo, e contavam com apoio incondicional, apoio entusiástico, né, não só da família, dos amigos, mas também de treinadores, de colegas, né, da própria modalidade e tudo mais. Então, eram características comuns que o Benjamin Bloom conseguiu observar de várias pessoas de sucesso. Dessas, ele percebeu o seguinte: a quantidade, a qualidade da prática que você realiza é possivelmente aquilo que vai ter o maior peso. O apoio é muito importante, você ter, obviamente, quem vai conduzir o processo junto a você, de extrema importância, mas a quantidade e qualidade dessa prática não podem passar desapercebidos. Atletas em formação, eles precisam focar na realização de tarefas que venham a desafiar o seu nível de performance atual. Então, qual é aquela história? Mais uma vez, ele não nasceu pronto, ele precisa se preparar, ele precisa passar por um processo em que vai dar condições a ele poder de verdade se desenvolver. E isso vai depender justamente daquela situação do estímulo e o efeito que esse estímulo vai gerar. Se eu não faço os atletas passarem, né, sobre essas situações de desafio, eles não conseguem fazer com que o seu nível de performance consiga ser aumentado. Então, eles precisam sair da chamada zona de conforto. O que ele já consegue fazer hoje certamente não será suficiente para as ocasiões futuras. Então, eu preciso criar uma condição para que esses atletas, ainda em fase de formação esportiva, mesmo nas categorias de base, eles precisam ser submetidos a situações de desafio. Esses desafios, obviamente, precisam ser ajustados para aquilo que é viável para cada faixa etária. Esse processo é um processo de longo prazo, gente. Formação esportiva, ela não pode ser imediatista, ela tem que ser pensada no longo prazo. Então, isso vai desde os processos de estimulação motora que vão acontecer, às vezes, lá na pré-escola, e que aparentemente nada tinham a ver com esporte propriamente dito, mas é só de aprender os movimentos básicos, né, as questões de aprendizagem motora mais rudimentares, né, os movimentos básicos, né, de correr, pegar, saltar, né, coisas mais rudimentares que vão dar a base, vão dar o suporte para que, no momento posterior, a gente já comece a fazer a iniciação esportiva propriamente dita, aí o contato com a modalidade esportiva. E mais à frente, então, o momento da especialização esportiva, que é o debate que a gente vai ter hoje por aqui. O mesmo artigo do Erickson e colaboradores de 2007 apresenta possivelmente uma das grandes marcas que a gente observa por aí, é um dos grandes debates que acontecem em termos da formação e desenvolvimento dos talentos, para seja lá o que for, é talento para o esporte, é talento para tocar violino, para o que você quiser, que é a regra das 10.000 horas, que na média equivaleriam a aproximadamente 10 anos de treinamento intensivo e especializado. Então, eu não posso pensar na formação do atleta para mês que vem, eu tenho que pensar na formação do atleta para 10 anos. É o tempo que a gente leva necessariamente para essa formação. É claro que isso vai variar de atleta para atleta, de modalidade para modalidade, porque vai depender de qual é o nível de exigência que a modalidade apresenta, né? Vai depender da sua condição inicial, né, de assimilação de habilidades motoras e dos aspectos cognitivos no esporte,
ele entender que não adianta a gente ensinar a técnica de forma descontextualizada da tática. Isso não existe, isso não funciona. Tá? Eu gosto de fazer sempre uma comparação com o jogo de xadrez. Não sei entre vocês aqui quem joga xadrez ou já teve oportunidade de tentar jogar pelo menos. Uma coisa é você aprender a mexer as peças, como é que cada peça se move. Para quem não é familiarizado, cada peça do jogo de xadrez tem um tipo de deslocamento diferente no tabuleiro. Um anda só nas paralelas, outro só nas diagonais, outro anda uma casa de cada vez. Tem um que é o cavalo, que anda em L, anda 2 casas para frente, um para o lado. Então, você vai ter formas diferentes de deslocamento. Não adianta eu aprender a mexer as peças do xadrez se eu não sei como organizar o meu jogo. Eu não vou vencer partida nenhuma. Eu não vou durar muito tempo naquele jogo. Então, não adianta eu ensinar a técnica de forma descontextualizada. E tudo isso que a gente observa ao longo dessas 10 mil horas de treinamento tem que ser pensado para esse fim. Muito bem. Qual é a diferença, o que diferencia a iniciação e a especialização? E, principalmente, quando é que a gente deve migrar de uma etapa para outra na formação dos atletas? A iniciação esportiva representa para a gente o primeiro contato formal com qualquer modalidade esportiva que seja. É aquele momento em que a gente começa a ser submetido a um treinamento sistematizado. Não necessariamente, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, não é o mesmo tipo de treinamento que a gente vai ver acontecer com equipes profissionais, equipes adultas, mas já começa um treinamento sistematizado e já começa também a participação em competições esportivas. A gente sai de uma situação em que não havia competição de qualquer tipo e, de repente, as competições começam a aparecer. A especialização esportiva ela já tem algo um pouco mais avançado. É um treinamento intensivo durante todo o ano, em um único esporte e com exclusão das outras modalidades. Passa por essas 3 etapas. De primeiro, da criança, o jovem, o adolescente, escolher qual é o seu esporte principal. Dali para frente, ele começa a participar desse esporte prioritariamente por mais de 8 meses ao longo do ano. E, por fim, acaba desistindo de todos os demais esportes para poder focar na sua modalidade principal. Então, é o momento em que a gente passa a focar em uma única modalidade. Essa é a especialização esportiva. A iniciação esportiva, ela pode ser apresentada, então, de uma forma mais generalista, que vai ter como característica a apresentação de exercícios e a vivência em situações de diferentes modalidades, mesmo que a gente não perca o foco na minha modalidade principal. Isso pode acontecer de formas diferentes. Dentro de uma única sessão de treino, eu posso fazer algumas atividades, alguns exercícios, ainda que eventualmente até em forma de brincadeira, né, fazer atividades lúdicas, que venham a ser, na verdade, representantes de outras modalidades. Então, você está numa aula, né, numa escolinha de futebol, alguma coisa, e, de repente, você utiliza elementos de outras modalidades esportivas dentro dessa sua aula, dentro desse seu treino, né? Em algum momento pode ser no aquecimento, pode ser alguma outra parte qualquer, ou você pode utilizar até mesmo um dia especial, né, para poder fazer essas apresentações, né, essas vivências diferenciadas. A iniciação esportiva especializada, ela já vai apresentar como característica a presença de exercícios e situações que são exclusivas da modalidade principal. A ideia, nesse momento, é poder desenvolver as habilidades motoras específicas desta modalidade. Então, é uma ideia de tentar formar um expert, tentar formar um especialista. O que acontece, pessoal? Quando eu faço a iniciação esportiva especializada, eu já estou direcionando a criança e o adolescente para uma determinada modalidade, eu vou gerar o que a gente chama de especialização precoce. Há um entendimento que essa mudança de fase ela não pode ser cedo demais. Essa é a ideia geral, embora a gente vá conseguir observar alguns elementos que podem defender a utilização de uma especialização precoce. O que se entende é que a especialização precoce
ela normalmente vai ser encontrada em crianças pré-púberes, né, ou seja, que não atingiram ainda a puberdade, né, admite-se algo em torno dos 12 anos de idade como sendo esse ponto de corte, né, então, crianças com menos de 12 anos de idade, que já são especializadas em uma única modalidade, estão vivenciando um processo de especialização esportiva precoce. Ela é atribuída a múltiplos fatores, entre os quais a gente vai destacar 3 deles aqui. Então, por exemplo, a influência de pais e responsáveis e do próprio técnico, que, né, os pais, muitas vezes, por uma questão de certa frustração, né, esportiva, né, porque queriam ser atletas e não conseguiram, né, ou, eventualmente, de fato, foram atletas, né, participaram de competições, até atletas de expressão, e ficam ansiosos para que seus filhos sigam o mesmo caminho. Isso acaba fazendo com que eles mais rapidamente definam a sua modalidade esportiva e comece o processo de especialização precoce. Uma outra questão é do ponto de vista do desenvolvimento competitivo dos jovens atletas. A ideia de se tentar obter vantagens competitivas por desenvolver e poder masterizar essas habilidades específicas. O que é masterizar? É se tornar um mestre, é você ser espetacular, você ser extraordinário para executar determinadas habilidades técnico-táticas. Então, se eu aprendo mais cedo, se mais rapidamente eu abandono as outras modalidades e vou me focar no futebol, eu aprendo as técnicas específicas do futebol, como eu só vou trabalhar em cima delas, eu tenho condições de desenvolver um nível bastante elevado. A outra questão que surge, eventualmente, ela é mais de cunho social, né, que às vezes é necessidade familiar. A gente vê que a oportunidades que podem surgir, né, de bolsas de estudos, né, aqui no Brasil isso é menos evidente do que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda existe, né, muitos colégios particulares que oferecem bolsas de estudos, né, em função do desempenho esportivo, né, de seus alunos. Então, ser especialista aumenta a chance de ele poder obter uma bolsa de estudos, porque, pelo menos em teoria, ele teria um desempenho esportivo melhor que os demais atletas. Então, isso pode gerar possibilidade de ganhos financeiros extravagantes. A gente vê, a literatura é vasta e, inclusive, muitos filmes no cinema retratam esse tipo de situação, né, em modalidades diferentes. O basquete tem bastante exemplo disso, né, de possibilidade dos atletas virarem profissionais, né, jogar na NBA e tudo mais e tal. No futebol, é o sonho do garoto novo, de repente, conseguir já ter um agente, vai jogar na Europa né, e gerar sua independência financeira. Então, muitas vezes, uma necessidade familiar pode fazer com que essa especialização esportiva precoce venha a acontecer. Vamos tentar fazer um breve comparativo entre as duas situações. A especialização precoce e aquilo que eu particularmente chamo de especialização esportiva natural. Não encontrei um termo que fosse melhor para isso, eu passei a adotar o termo de a especialização natural, que seria aquela que aconteceria naturalmente no decorrer do processo, e eu não estaria antecipando o momento da mudança de fase, da iniciação para a especialização. Na especialização precoce, a gente tenta selecionar o talento, fazer aquele trabalho, né, de garimpo, tentar encontrar onde é que tem meninos e meninas que tenham talento, naturalmente são considerados como talento esportivo, e a partir disso, garimpei esse pessoal, fui descobrir onde é que eles se encontravam, levo para um centro de treinamento mais especializado, e a partir disso eu vou desenvolver esses atletas que foram selecionados. Na especialização esportiva natural, eu tenho o inverso. Eu vou desenvolver os talentos, não vou selecionar ninguém a priori. Eu tento desenvolver todo mundo que eu puder. E a partir disso, posteriormente, é que a gente seleciona esses que se desenvolveram mais. Isso é de uma importância grande, gente, porque, por vezes, até por questões de diferença de momento em que a maturação biológica vai acontecer, né, nos meninos e nas meninas,
pode ser que um desenvolvimento, tanto do ponto de vista cognitivo como psicomotor, só venham a aparecer um pouco mais tardiamente. E, infelizmente, isso faz com que vários possíveis talentos que seriam apresentados no futuro, eles sejam descartados logo de cara. Não é nada incomum a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Gente que tentou a sorte em várias peneiras, vários clubes diferentes, não conseguia, e depois de muitas vezes acabou finalmente obtendo uma oportunidade em algum clube. Então, desenvolver todos para depois selecionar pode dar oportunidade para essas crianças e jovens que teriam uma maturação um pouco mais tardia e esse desenvolvimento natural das suas capacidades físicas e atléticas também um pouco mais tardiamente. Então, ilustrando de forma gráfica, na especialização esportiva precoce, a gente entendendo que as bolotas mais escuras nesse momento estão representando os desenvolvidos, a gente já está tentando logo de cara selecionar, né, de um lado aqui, o azul escuro, para conseguir desenvolver esses que foram selecionados. E na especialização esportiva natural, todos seriam desenvolvidos, e eu esperaria, então, identificar quem seriam esses talentos mais apropriados para continuar o processo. Bastante provavelmente, vocês já devem ter ouvido essa expressão, essa segunda caixinha preta que aparece aí, que as crianças não são adultos em miniatura. Isso foi uma frase apresentada por um treinador chamado Tudor Bompa, e ele defende essa ideia já há muitos anos, indicando que é um erro grave a gente submeter crianças aos programas de treinamento típicos de adultos. A gente vai voltar a falar sobre esse aspecto, mas isso é de uma importância muito grande. Eu não tenho que reproduzir as condições de um treino de uma equipe profissional, pegar a mesma forma de exercício, pegar os mesmos objetivos daquele treino, daqueles exercícios, e reproduzir com as crianças mais novas. Isso é um erro. Eu tenho que entender as necessidades que essas crianças têm, esses jovens têm. Então, alguns erros comuns que a gente costuma observar nesse processo. O primeiro deles, obviamente, como foi falado, é gerar um programa de treinamento para adultos que vai fazer com que as cargas de treino sejam incompatíveis com a faixa etária. Então, eu começar a exigir das crianças algo que elas não têm condições de me oferecer. Do ponto de vista biológico, né, ou fisiológico, é importante a gente entender que, por exemplo, o sistema energético anaeróbico, o sistema de produção de energia do nosso organismo, a via glicolítica, ela é pouco desenvolvida por conta de uma enzima em especial, a fosfofrutoquinase, a PFK, ela é pouco desenvolvida antes da maturação sexual. Então, isso vai fazer com que os esforços que a gente pega, crianças pré-púberes, se forem exigidas a realizar esforços de alta intensidade e tentando sustentar essa alta intensidade durante um breve período, elas simplesmente não conseguem fazer isso. E aí, de repente, eu passo a exigir algo que elas não têm condições de fazer. E isso pode gerar uma série de consequências indesejáveis. Uma delas é da própria criança desistir da modalidade. Não quer mais, porque ela não está se divertindo. Então, a gente precisa pensar em tornar cargas de treinamento que sejam compatíveis com cada faixa etária. Então, dentro daquela concepção das tais 10 mil horas de formação do atleta, ele não vai ter, quando ele tiver lá 12 a 14 anos, a mesma carga de treinamento que ele vai ter com 24 anos, 25 anos. Não é isso. Então, a gente tem que pensar em algo que seja progressivamente aumentado em função da faixa etária. Entendam cargas de treinamento como volume, como intensidade, como todas as variáveis que vão compor o treinamento, o programa de treinamento desse pessoal. A outra questão, gente, é uma competitividade exacerbada.
Ainda que eu defenda uma ideia, e é bem interessante que aqui eu sou professor aqui da Universidade Federal em Sergipe, e numa das aulas minhas aqui, eu debati esse tipo de assunto com os alunos, mostrando que em qualquer forma de competição, seja ela qual for, alguém vai ser campeão, alguém vai ser o último colocado. Fiz, inclusive, uma brincadeira, um mini torneio que eu fiz dentro da turma, de disputas de cara ou coroa. A gente criou, né, um pequeno torneio, cada jogo era uma melhor de 5 lançamentos, melhor de 5 lançamentos da moeda, cada jogador ali escolhia, cara ou coroa, jogava a moeda 5 vezes, quem vencesse 3 passava para frente. No fim das contas, alguém ia ser campeão e alguém ia ser o último colocado. E não havia nenhum indicativo de diferença, porque ninguém era melhor do que ninguém nessa situação. Mas existe, obviamente, uma competitividade, né, um nível de competitividade que, se não for ajustado também para a faixa etária, ele pode também causar certas questões. Né? Mais uma vez, gerar, né, vai ser apresentado daqui a pouco a questão de uma fadiga psicológica, a criança acabar desistindo de continuar na modalidade por conta disso. Então, esse ajuste do nível de competição, né, eu não posso pensar que um jogo de futebol categoria sub-12 vai ter o mesmo grau de importância, aquela partida temos que vencer de qualquer maneira, que vai ter uma final da Copa do Mundo. Então, certamente não tem. Então, saber identificar isso e saber atribuir até mesmo, né, a questão de sucesso ou insucesso, né, se o time foi bem sucedido ou não nessa partida, se cada jogador individualmente ou cada jogadora individualmente jogou bem ou jogou mal, isso não pode ser restrito ao placar final do jogo. Se a gente ganhou, a gente jogou bem, se a gente perdeu, a gente jogou mal. A análise do desempenho precisa também ser multifatorial, porque o desempenho é multifatorial. Eu tenho que sempre pensar nesse tipo de coisa. Então, alguns possíveis efeitos adversos que são atribuídos à especialização precoce. Várias instituições da área da ortopedia, em especial, da pediatria e da ortopedia, têm alertado para um aumento do número de lesões ortopédicas, em especial por conta de esforço repetitivo, mas não apenas por conta disso. Principalmente as modalidades, né? E o futebol não se furta a isso, é uma modalidade em que traumas diretos, né? Pancadas, né? Os encontrões, às vezes, não necessariamente um menino tem a intenção de acertar o outro, né? O corpo do outro, a perna do outro, mas isso pode acontecer, às vezes, numa disputa de bola, uma cabeçada, alguma coisa. Então, lesões ortopédicas são bastante comuns e têm mostrado um aumento muito grande em crianças que passam por esse processo, porque são mais expostas a esse tipo de risco. A outra questão é a fadiga psicológica, que pode fazer com que a criança se sinta mal, se sinta meio traumatizada eventualmente. Isso não é uma coisa que todos vão passar, gente, tá? Obviamente, não é isso. Vou mostrar outros dados contrários, mas é algo que pode acontecer. Isso vem muito da questão da criança não se identificar efetivamente com aquela modalidade do ponto de vista do tipo de resultado que ela tem. Então, aquela criança que perde, ela entra numa fadiga psicológica. E ela, a partir disso, ela pode entrar na chamada síndrome de burnout, que vai fazer com que ela desista da modalidade. E, de repente, se eu não tivesse concentrado demais os meus interesses, a minha intenção de desenvolver esses atletas de uma forma um pouco mais imediatista, se eu tivesse equilibrado isso, tivesse diluído um pouco essas cargas de treino ao longo de mais anos, talvez a gente não tivesse gerado essa situação. O burnout, para quem, se alguém não tiver familiarizado com a expressão, burnout significa queimar por completo. É como se você tivesse, né, se exaurido por completo, você não aguenta mais praticar aquela modalidade. Pessoal, é muito mais comum do que a gente imagina. Síndrome de burnout em atletas é algo extremamente comum. Inclusive, entre atletas que, às vezes, conquistaram
grandes méritos, né? Campeões ou vice-campeões olímpicos, né? Tivemos um nadador brasileiro, Ricardo Prado, que passou por isso, foi medalha de prata, né, na natação, nos Jogos Olímpicos de 84, lá em Los Angeles, e logo depois disso a carreira dele veio ladeira abaixo, porque ele entendeu que ele tinha chegado no auge, ele não ia passar daquilo, e aquilo acabou gerando para ele uma insatisfação grande, né, de poder continuar no esporte. Outra questão que é de extrema importância a gente tentar entender também é que será que existe uma relação entre o desempenho esportivo na infância e o desempenho esportivo na vida adulta? Será que, de fato, eu preciso ter sido espetacular, extraordinário na infância, porque é isso que vai mostrar que eu vou ser espetacular, né, no esporte já na vida adulta, que eu vou me tornar um atleta profissional? O que a literatura tem mostrado é que essa relação é ruim, na verdade, ela é pouco provável, porque o desempenho esportivo ele é dinâmico e é multifatorial com o passar do tempo. Isso vai depender das oportunidades. Lembra que a gente mostrou aquela história que as pessoas de sucesso tinham professores ou treinadores devotados, dedicados, e pode acontecer por uma série de situações, de repente alguém que teve um sucesso quando era bastante novo e, de repente, foi ficando mais velho, vai mudando de categoria dentro do clube, vai passando pelas mãos de outros treinadores, às vezes muda de clube e, de repente, não recebe o mesmo tipo de suporte, os mesmos feedbacks necessários para ele poder se desenvolver. Pode entrar num período de estagnação, de repente ele pode até regredir em termos de desempenho. Então, não existe uma relação direta, uma associação, melhor dizendo, direta entre o desempenho quando você é criança e o desempenho que você vai ter, se é que vai ter, na vida adulta. Muitos nem chegam ao esporte na vida adulta, eles vão parar antes da hora. Então, se a gente voltar, né, a lembrar essas etapas da formação esportiva para o longo prazo, eu tenho que pensar que há um início de uma estimulação motora geral, é a base para tudo, e que ela pode ser uma base simplesmente para a aptidão física geral, não necessariamente ao esporte, ou pode ser a base para a prática esportiva futura. Na segunda etapa, a gente vem para a iniciação esportiva, que, como a gente viu, pode ser generalizada ou especializada, e nós temos também a especialização esportiva, que pode ser, né, isso é a maneira que eu apresento para vocês, vocês não vão encontrar isso exatamente em livros, mas uma especialização tanto intramodalidade como intermodalidade. O natural que a gente encontra é a intermodalidade. O que significa isso? Eu vou abandonar as outras modalidades, aqueles outros esportes, e vou me dedicar somente ao futebol daí para frente. É a criança, o adolescente, que além do futebol também fazia natação, jogava capoeira, fazia qualquer outra coisa. Ele abandona as outras modalidades e vai focar exclusivamente no futebol. É só isso que ele quer. Mas há também uma questão de uma especialização intramodalidade. É quando você encontra aquele menino que com 12 anos de idade, ele é lateral direito. Já está definido para o resto da vida dele que ele vai ser lateral direito. Ele assume aquela condição para ele. E ele não aprende outras funções dentro do time de futebol, dentro do jogo de futebol. De repente, aquele que era um lateral direito, lá na frente teria condições de se tornar, na verdade, um meio-campo, um atacante, quem sabe até um goleiro. A gente não faz ideia disso. Mas como foi definido tão jovem que ele era lateral direito, ele simplesmente não aprende a fazer as outras funções. E não é nada incomum a gente encontrar. O futebol brasileiro teve vários exemplos desses nas últimas 2 décadas, jogadores que eram laterais, que foram virando zagueiros com o passar do tempo, outros que coincidentemente, também laterais, a gente vê o Felipe, Fábio Baiano, jogadores que foram para o meio de campo e se destacaram como jogadores de armação, e não mais apenas como a função dos laterais, né? Já tivemos o oposto, né? O Juninho Pernambucano, na época que jogava na França, ele não era meio campo, ele jogava de ala, na verdade, ele tinha uma função que era um pouco diferente. Então, essa versatilidade ela precisa ser buscada para os jogadores. Criar condições, ainda nas categorias de base, para formar um atleta mais versátil é mais interessante. Vamos pensar lá na frente.
você já está com uma equipe formada, os atletas já estão chegando ao nível profissional ou já são profissionais, você, de repente, o técnico precisa mudar a maneira do time jogar, pensar em algum modelo de jogo diferenciado, sem que, para isso, ele tenha que fazer substituições. É só trocar as posições dos jogadores. O time da Bélgica fez isso na última Copa do Mundo. Sem substituir, mudava as posições de alguns jogadores, funções diferentes, e o time apresentava um modelo de jogo totalmente diferente. Então, essa é uma condição necessária, né, a gente evitar essa especialização intramodalidade. Então, tentar fazer, mesmo que ele seja especializado no futebol, que ele aprenda a fazer funções variadas dentro do futebol. Muito bem. Vamos ver aqui, pessoal, alguns estudos que foram tentar identificar essas questões. Em 2007, Daniel Memmert e o Klaus Roth fizeram um estudo que buscava verificar a eficácia da iniciação esportiva generalizada versus a especializada na tomada de decisão criativa. Só um instantinho. Tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Qual é a ideia, pessoal? A tomada de decisão, ela é indubitavelmente um dos pontos críticos na formação do jogador. Dentro daquela ideia que a gente tinha falado mais cedo, do xadrez, de não apenas aprender a mexer as peças, mas saber em que situação eu devo mexer, qual das peças. Então, conhecer o jogo do ponto de vista macro, conhecer o jogo, né, pelo seu entendimento cognitivo, pelo seu entendimento tático, ele vai facilitar o desenvolvimento do próprio jogo. Então, se eu pego jogadores que são muito bons tecnicamente, mas não sabem quando tem que utilizar cada uma das suas habilidades, esse jogador é pouco eficiente. Certamente é pouco eficaz. Então, a gente vai precisar criar condições na formação dos jogadores para aumentar ou favorecer tomadas de decisão. E Daniel Memmert é um cara que estuda muito a questão da criatividade no esporte. A partir disso, não é só tomar a decisão certa, é pensar em tomar uma decisão que seja criativa, uma solução diferenciada para um problema que apareça durante o jogo. Então, ele foi tentar, né, ele e o Klaus Roth foram tentar identificar essa situação. O que eles fizeram? Eles trabalharam com 135 crianças, que tinham todas crianças pré-púberes, né, a média de idade de 7 anos, que iam participar de diferentes grupos esportivos. Um grupo de futebol, outro de handball e outro de hóquei. Eram 3 modalidades esportivas que seriam utilizadas. Ele utilizou 2 abordagens do ponto de vista da iniciação esportiva. A iniciação generalizada e a iniciação especializada. Então, ele passou a ter, na verdade, 6 grupos de crianças. O futebol, handball e hóquei generalizado, ou seja, tinha era um treinamento a priori não específico, e futebol, handball e hóquei, outros 3 grupos que tinham treinamento específico, a formação específica. Como é que funcionou isso aí? Nos grupos da iniciação generalizada, fizeram exercícios de todas as modalidades durante 6 meses. 6 meses participavam de tudo. Jogavam handball, jogavam futebol, jogavam hóquei, faziam de tudo ao longo de 6 meses. E depois, ao longo dos 9 meses seguintes, eles passaram, então, a fazer treinamentos específicos das suas modalidades. No entanto, sem disputar competições. Mas tinham treinamento específico só do futebol, só do handball ou só do hóquei. Os grupos da iniciação especializada, ao longo desses mesmos 15 meses, eles só fizeram treinamento específico e participaram de competições das suas modalidades. Os resultados que eles tiveram mostraram o seguinte: os 2 grupos de futebol melhoraram a sua tomada de decisão, em especial nas situações que envolviam execução de passes e as movimentações sem bola. Eu já faço um parênteses que é de extrema importância a gente levar em consideração. Pessoal, a maior parte do tempo, o jogo de futebol é jogado sem bola. Nós temos uma bola para 22 jogadores.
se a gente não habituar e não ensinar nossos jogadores desde cedo a jogarem sem bola, embora em função dela, mas sem a posse da bola diretamente, eu não estou contribuindo para essa formação geral. Então, as movimentações sem bola, elas precisam ser bastante focadas, a gente precisa ter uma atenção especial quando for trabalhar esse tipo de situação, tanto com o aprendiz, né, tanto com o iniciante, como com o jogador um pouco mais avançado. Não houve grandes informações nesse estudo com relação aos grupos do handball, mas o grupo do hóquei melhorou de forma da iniciação generalizada, surpreendentemente, melhorar a prática do futebol. Foi o que eles conseguiram identificar. Em termos de tomada de decisão, o que a gente acabou vendo fazendo o aglomerado dos grupos de uma abordagem em relação à outra? Nos primeiros 6 meses, as tomadas de decisão criativas tiveram uma melhora de 10% no grupo da iniciação generalizada, ao passo que os grupos que foram específicos, eles tiveram a melhora de 35% no desempenho das tomadas de decisão criativas. Então, uma melhora foi muito maior nesses primeiros 6 meses para a iniciação especializada. No entanto, nos 9 meses seguintes, a gente já viu um quadro um pouco diferente. Nos 9 meses seguintes, os 3 grupos da iniciação generalizada tiveram uma melhora de desempenho na ordem de 32%, ao passo que os grupos específicos melhoraram apenas 21%. Então, a gente tem uma inversão em relação a qual grupo melhorou mais, ou quais grupos, ou qual abordagem tornou o desempenho melhor. O que a gente entende, no fim das contas, né, o que esse estudo está mostrando para a gente? Primeiro, que o desenvolvimento da tomada de decisão criativa ele é similar entre as duas abordagens. Ambas abordagens permitem o desenvolvimento desse fator, da tomada de decisão criativa. No entanto, parece que a abordagem generalizada ela é mais vantajosa no longo prazo. Então, se eu quero algo mais imediatista, a abordagem mais específica ela vai ser melhor. Não há dúvida disso, pessoal. Qualquer um que trabalhe com treinamento esportivo conhece bem que quanto mais específico for o seu treino, mais específico vai ser o seu resultado. Não há como fugir disso. Então, um treino bastante específico dentro da modalidade tornou mais rapidamente o desempenho melhor para a tomada de decisão. Mas, num longo prazo, parece que essa versatilidade prévia desses meninos e meninas parece que foi mais interessante, foi mais vantajosa para esse desempenho. Um outro estudo do Luca Oppici e colaboradores foi comparar de uma forma bem interessante o desempenho de jogadores de futsal sem experiência no futebol e jogadores de futebol sem experiência no futsal. Eles nunca tinham jogado, né, foram selecionados meninos, né, adolescentes, que nunca tivessem tido qualquer experiência, nunca tivessem jogado a outra modalidade. Então, ou só jogou futsal, ou só jogou futebol, os meninos selecionados não tinham participação até esse momento na outra modalidade. Cada grupo tinha 24 integrantes, então 24 jogadores de futsal, 24 jogadores de futebol, todos com faixa etária similar, na casa ali dos 13 anos de idade, e os resultados desse estudo mostraram que os jogadores de futsal realizavam mais passes por minuto, isso no futebol, né? Jogavam com uma menor área individual de jogo em torno da bola, então estavam habituados a uma área individual de jogo menor e necessitavam de um menor tempo para receber a bola. Isso são características que a gente costuma ver no futsal e que eles levaram para o futebol. Mais à frente, o mesmo grupo de pesquisadores foi, provavelmente com os mesmos indivíduos, foi fazer uma outra investigação, mais uma vez, fazendo de forma cruzada. Os jogadores de futsal foram jogar futebol, jogadores de futebol foram jogar o futsal.
eles encontraram que os jogadores de futsal realizavam mais passes bem-sucedidos no futebol do que no futsal. Então, eles naturalmente conseguiam, quando foram para um campo diferente, com a bola diferente, eles conseguiram realizar mais passes bem-sucedidos no futebol do que eles fariam naturalmente no futsal. E também realizavam mais passes bem-sucedidos no futebol que os jogadores de futebol. A gente tem uma ideia a partir disso, dá a nítida impressão de que, como o futsal ele tende a ser mais rápido, o campo de jogo é menor, parece que todos os movimentos, as habilidades, tanto do ponto de vista psicomotor como cognitivo, precisam ser mais rápidas, tudo é mais rápido. Então, eles parece que precisavam ter maior precisão nos passes, porque não dava para, como o campo de jogo é menor, não dá para ele jogar a bola um pouco mais para frente e deixa que seu colega saia correndo para buscar essa bola antes dela sair. Não, no futsal, se ele fizer isso, a bola sai. Então, a precisão dos passos precisa ser maior. E isso ficou nítido quando eles fizeram esse chamado crossover, né, e trocaram as modalidades dos jogadores e viram que o pessoal do futsal conseguia ter melhor desempenho nos passes do que os próprios jogadores do futebol, os especialistas na sua modalidade. Já os jogadores de futebol, interessantemente, apresentaram uma manutenção de desempenho de forma bastante estável nos dois jogos. Quando jogaram futsal e quando jogaram futebol, eles tiveram desempenhos similares, né, em relação às variáveis identificadas, monitoradas. Além disso, jogadores de futebol mostraram maior atenção aos demais jogadores antes de receber a bola do que os jogadores de futebol, que mais uma vez é uma situação, né, que há uma pressão de tempo, né, maior no futsal do que você tem no futebol, muitas vezes. Óbvio que isso não vai valer para todas as situações, mas você tende a ter no futsal uma maior pressão, tudo é mais perto, logo as decisões têm que ser tomadas mais rapidamente e as ações também precisam ser executadas mais rapidamente. Esse foco de atenção nos demais jogadores é algo que é típico do futsal justamente por conta disso. E não é surpresa que jogadores de futebol mais experientes tendem também a realizar esse tipo de ação. Eles prestam mais atenção nos outros jogadores antes de receber a bola, né? Muitas pessoas diziam que o Pelé ele já tinha plena certeza do que ele ia fazer com a bola antes da bola chegar até os pés dele, porque ele já tinha tomado decisão, já tinha feito um monitoramento do cenário que estava ao redor dele, né? Qual era a situação que se encontrava, ele já entendia a situação que era posta à frente dele e ele já desenvolvia qual é o tipo de resposta, qual é o tipo de ação que ele precisava fazer para poder solucionar aquele problema. Então, jogadores mais experientes acabam desenvolvendo naturalmente esse tipo de situação. Se você não consegue isso, né, se você não criar as condições para que os atletas prestem mais atenção, eles não podem ficar presos àquele metro quadrado à sua volta, eles precisam fazer com que a visão de jogo deles fique maior. E eles prestarem atenção sobre isso antes mesmo de receberem a bola. Um último estudo, do Ezequiel Miller, foi falar sobre o comportamento e desempenho táticos, né, comparando mais uma vez futebol e futsal, mostrou de novo que o futsal promoveu maior eficácia defensiva dessa vez que o futebol, né? Isso é interessante porque mostra que você participar de outras modalidades, né, mesmo que sejam muito similares, o futebol e o futsal têm, obviamente, muitas similaridades, mas não são a mesma modalidade. Então, tem características próprias. Mas que esse desenvolvimento não é só do ponto de vista ofensivo, que você também tem ganhos defensivos quando você faz as mudanças de modalidade. Esse tipo de iniciação esportiva, né, da iniciação generalizada, ou seja, você evitar fazer uma especialização precoce, ela dá condições para você gerar uma melhor
transferência de habilidades. E é isso que a gente tem visto. A transferência de habilidades, ela vai representar para a gente esse processo de adaptação de um determinado comportamento a um novo contexto. E aí que é interessante a gente entender que não é necessariamente psicomotor, não é repetir um gesto motor de uma modalidade para outra. Eu vou falar de duas modalidades, né, fora do futebol, do futsal nesse momento, para a gente ter um exemplo bom. Não sei quem entre vocês tem experiência, por exemplo, com basquetebol. A maneira de você driblar a bola no basquete é diferente de você driblar a bola no handball, por exemplo. São duas técnicas diferentes, inclusive a regra do handball é bastante rígida com relação a isso. E um atleta de handball que vai jogar basquete ou vice-versa, ele pode ter, né, no momento inicial, dificuldades dessa adaptação por conta da técnica. Mas isso é um momento. Mas quando ele aprendeu, de repente, a sua organização tática, né, ele aprendeu os comportamentos táticos de uma modalidade, ele consegue transferir isso para outra. Ele cria uma lógica de raciocínio, uma lógica interna do jogo que vai favorecer o desenvolvimento dele, a aprendizagem inicial e o desenvolvimento dele. Qualquer um de vocês que tenha recebido uma boa formação como jogador de futebol, assumindo, né, que alguns entre vocês que estão assistindo a aula tiveram a formação em futebol, né, como jogador, mesmo que não tenham sido atletas profissionais, mas que tenham jogado futebol, que receberam alguma forma de treinamento, se vocês tentam hoje jogar outra modalidade qualquer, que tem as características, esporte coletivo de invasão, de repente você vai jogar polo aquático, você vai jogar o rugby, você vai ter similaridades entre essas modalidades e você vai conseguir fazer essas transferências. Então, a transferência de habilidade, ela não se restringe ao gesto motor, à técnica propriamente. Tá? Então, é um comportamento, você vai transferir, vai adaptar esse comportamento a um novo contexto. Isso na perspectiva do desempenho como um todo e não do movimento propriamente dito. Pessoal, só para... A gente já está chegando aqui ao final, para a gente ter uma noção, qual é a expectativa que a gente pode ter com relação a se a gente deve ou não deve iniciar, né, a especialização, essa fase de especialização precocemente ou não, né? Vamos observar alguns detalhes. Veja que interessante esses atletas que começaram a vida esportiva em alguma modalidade, mas foram, na verdade, se destacar em outra modalidade. Então, talvez, eu não sei a idade de vocês, talvez algumas dos nomes que estão aparecendo, né, não sejam necessariamente conhecidos, né, porque já são atletas que já deixaram o esporte já há bastante tempo, mas o Joaquim Cruz e o Zequinha Barbosa eram dois corredores, né, faziam a mesma prova, né, os 800 metros, 1.500 metros rasos, ambos foram medalhistas olímpicos. Nenhum deles começou jovem, muito novinho, né? O Joaquim Cruz, inclusive, tem uma história que é muito interessante. Ele passou por várias modalidades até chegar ao atletismo. Ele quis jogar futebol, não deu certo, aí foi jogar... ele era alto, jogaram ele para o gol, aí, como ele tinha alguma habilidade com as mãos, botaram ele no handball, do handball ele foi parar no basquete, e finalmente ele chegou ao atletismo. E só com 15 anos ele foi começar a disputar, né, a aprender o atletismo propriamente, e foi campeão olímpico. O Flávio Canto, né, também medalhista olímpico no judô, começou no surf. O Zico começou no futebol de salão, né, não havia ainda, o futsal ainda não havia sido denominado assim. Então, o futebol de salão, obviamente, tem todas essas questões da similaridade entre as duas modalidades, mas o Zico também não começou no futebol. O Gustavo Borges, da natação, outro medalhista olímpico, só foi aprender a nadar a partir dos 10 anos de idade. Antes disso, ele não sabia nadar. O Giovanni Gávio, no voleibol, também começou no judô, só foi aprender a jogar vôlei a partir dos 12 anos de idade. Então, nós temos uma sequência de atletas medalhistas olímpicos, à exceção do Zico,
que não foi campeão mundial com a seleção brasileira, mas foi campeão mundial interclubes com o Flamengo, com o clube dele, e sem dúvida nenhuma, né, eu não sou flamenguista, então eu tenho, né, pelo contrário, eu sou vascaíno, então eu posso falar sem medo de errar aqui que o Zico é, de fato, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Não há nenhuma paixão clubística envolvida aqui nesse momento, é uma constatação de um fato, e não começou, ele só foi chegar ao futebol aos 14 anos de idade. Né? Mas, quando a gente olha especificamente no futebol mais recente, a gente tem visto que isso não é tão incomum. Vários atletas do futebol que começaram no futebol, pelo menos no futebol profissional, né? Alguns, de fato, só foram jogar pela primeira vez, né? De forma sistematizada, estruturada em clube, já com 18 anos, Leandro Damião, Grafite, né? O Rodrigo Pimpão, né? Ele começou a jogar aos 21 anos. O Rodrigo Pimpão era estudante de odontologia na faculdade, e aí jogava futebol com os amigos para lá e para cá, mas não tinha uma participação, não era atleta de clube. E aí teve um torneio dentro da universidade, ou entre universidades, ele jogou bem, e resolveram levar esse cara para jogar em clube, está jogando profissionalmente até hoje. O Liedson jogou no Flamengo, jogou no Corinthians, depois ganhou a nacionalidade portuguesa, jogou Copa do Mundo. O Nilton Santos, que é o maior lateral esquerdo da história do futebol, né, entendido por muitos, né, tem um apelido de enciclopédia do futebol, de tanto que ele entendia do jogo. O Nilton Santos só foi começar a jogar futebol com 22 anos de idade. Jogar sempre dessa forma estruturada. Não quer dizer que esse pessoal não batia uma peladinha de futebol aqui e ali, não é isso. Mas receber treinamento sistematizado só foi acontecer isso mais tarde. Então, dá aquela ideia, gente, que de fato talvez não precise começar tão cedo, dá para começar um pouco mais tarde, mesmo assim ter sucesso esportivo. Mas, para botar um pouquinho de complicação na vida de vocês, eu trago dados opostos a tudo isso aí, de vários outros atletas expoentes em suas modalidades, né? A exceção da Jade Barbosa, todos os outros, né? O Aurélio Miguel foi medalhista de ouro, ganhou medalha de ouro no judô, né? O campeão olímpico no judô. Ronaldinho Gaúcho foi o melhor jogador do mundo, foi campeão mundial, né? E várias outras conquistas. Michael Phelps, o maior nadador da história, né? Olímpica, né? O maior vencedor de medalhas de ouro de todos os tempos. Os 3 tenistas ali, né? Serena Williams, Gustavo Kirten, Rafael Nadal, todo mundo já foi melhor do mundo. E todos eles, olha lá, começando aí entre 4 e 7 anos de idade. Todos eles começaram muito novinhos. E eles também chegaram ao mais alto nível dos seus esportes. Então, defender a especialização precoce, ou condenar por completo a especialização precoce, parece que não é nenhuma das duas posições parece ser 100% acertada. A gente tem que pensar, tem que tentar obter mais informações. É possível, eu pelo menos particularmente acredito bastante nisso, que em modalidades individuais isso pode vir a ter uma diferença maior. Você começar mais cedo nas individuais, pode ser que isso favoreça de alguma maneira. Algumas modalidades, como a ginástica, acabam exigindo isso, mas no futebol a gente tem uma outra questão. A gente tem a questão cultural. O Brasil, em especial, ele esportivamente, ele é orientado para o futebol. É a principal modalidade esportiva do país, né? Mesmo se você parar para pensar que a gente, de vez em quando, tem jogo de Série C do Campeonato Brasileiro que passa na televisão, a gente já teve transmissões, inclusive na TV a cabo, jogos da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, mostra a força que a modalidade esportiva tem, porque não passa só a Série A, não passa só o campeonato dos times com maior poder de investimento e tudo mais, não, mesmo equipes, né, mais modestas, com poder de investimento um pouco mais modesto, estão passando na televisão, estão tendo seus jogos transmitidos, e tem audiência, tem público, as pessoas vão aos estádios. Não quer dizer que lotem os estádios, mas há uma procura grande. Então a gente sabe que há uma cultura muito forte no futebol aqui no Brasil. Então não é nada incomum, em muitas famílias nasce uma criança na família, é menino,
um dos primeiros presentes que ele ganha é uma bola de futebol. Então, a gente acaba naturalmente convivendo com a prática do futebol desde muito novo. Mesmo que você lá na frente venha jogar outra modalidade, mas você acaba sendo levado a praticar o futebol desde novo. Algo que hoje as meninas estão começando a participar também, mas que sempre foi, na minha época, eu tenho 47 anos de idade, na minha época de criança, era basicamente restrito aos meninos. Então, culturalmente, é mais natural você acabar encontrando crianças que, bem novinhas, às vezes com menos de 10 anos de idade, já estão jogando futebol e apenas futebol. Apenas futebol. O que deve ficar de mensagem para a gente, ao longo dessa história, é que não há indicativos de prejuízo se você fizer uma iniciação generalizada, se você demorar um pouco mais a especializar. Para o futebol, para as modalidades coletivas de uma forma geral, mas para o futebol, nós não temos indicativos hoje para poder dizer a vocês que fazer uma formação mais generalista do ponto de vista esportivo, que isso causa prejuízos no longo prazo para a formação dos atletas. Não há indicativo para isso. Mas também não podemos afirmar que fazer a especialização precoce será negativa. A gente não tem como afirmar isso. A grande questão é você conseguir controlar cargas de treinamento, nível de competitividade, saber que você não pode exigir da criança aquilo que um adulto consegue fazer, é entender o momento de cada um, a época de cada um, quais são as capacidades possíveis para cada um, e saber respeitar, gente, a evolução, fazer esse acompanhamento de coisas relacionadas ao crescimento físico, dos meninos e das meninas, para poder ter a noção desse desenvolvimento no médio e longo prazo. A gente precisa disso, entender e saber identificar se as crianças já atingiram a maturação biológica ou não, isso é importante entender, primeiro a maturação somática, porque tem procedimentos mais que dependem apenas de medidas, de estatura, comprimento de perna, algumas medidas simples que você pode fazer com seus atletas, e a partir disso você vai ter noções da maturidade, ou da maturação biológica, ou maturação somática desses meninos e meninas, e isso pode fazer com que você comece a perceber algumas diferenças. Então, de repente, aquele menino que é menorzinho, parece ter um corpo um pouco mais franzino e tal, ele talvez ainda não tenha atingido a maturação, e, em função disso, o desenvolvimento físico e atlético dele ainda não aconteceu. Então, a gente tem que saber esperar e dar oportunidade para essa criançada toda. Tá? Bom, era o recado que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante e vamos às perguntas, o que tivermos aí de perguntas para esse momento. Tem uma pergunta bem legal aqui, do Irineu Augusto. A especialização precoce em crianças com menos de 10 anos pode, de alguma forma, interferir no seu desenvolvimento motor? Do ponto de vista de que talvez a criança especializada precocemente não desenvolveria um repertório motor tão vasto. É um fato, Irineu. Eu tendo a acreditar nisso. Então, que ela, e principalmente se você acabar fazendo essa famosa especialização intramodalidade. Você já notou que o menino é lateral direito, e aí certamente tem várias coisas que ele não vai saber fazer. Então, isso pode ser prejudicial. Não tem problema, ele, de repente, ele gosta mais de jogar o futebol do que as outras modalidades esportivas, mas ele participar das outras modalidades esportivas, nesse momento, não é uma má ideia. Pode dar uma condição bastante interessante para ele se desenvolver no longo prazo.
cargas de treinamento. Existem equipamentos para medir o valor? Isso também é bacana. Falando de carga externa e interna. Veja, a carga externa ao treinamento, ela é representada pelas tarefas executadas. Então, quanto tempo durou o treino, quantos tiros, quantas vezes ele fez determinado tipo de exercício, quanto tempo durou aquele tipo de atividade, isso vai ser a carga externa, né? A carga interna, ela vem no sentido de você tentar controlar ou pela frequência cardíaca, né, que seria uma condição, a outra pela escala de Borg, a escala de percepção de esforço. Eu recomendo mais a você, né, porque eu acho que a frequência cardíaca ela pode se tornar, se você não tiver os recursos tecnológicos para isso, né, de você pensar tem que ter os monitores de frequência cardíaca e tal. De repente, se você tem uma estrutura dentro do clube, dentro do seu centro de treinamento, que permita que todos os atletas estejam com um monitor de frequência cardíaca, alguns hoje são bastante desenvolvidos, fazem rastreamento de deslocamentos e tudo mais. Então, você pode tanto ter nesses equipamentos a medida da carga interna como da carga externa. Não tendo isso, tente utilizar a percepção de esforço, chamada escala de Borg. Então, eu acho que vale a pena utilizar isso. É uma maneira de você perceber. E até outros tipos de sinais que os atletas podem mostrar para você. Se você percebe que o atleta, até pela expressão facial, a maneira como ele fala, se você percebe que, de repente, ele está parando muito entre uma vez que ele executa o exercício e outra, ele para muito, de repente ele para, bota a mão no joelho, daquela baixada com o corpo, você percebe que ele está passando do ponto ali, está entrando num estado de fadiga importante. Tentar dosar isso também passa a ser de extrema importância. As medidas, equipamentos, é isso, monitor de frequência cardíaca ou esses, né, equipamentos de tracking, né, de rastreamento, de monitoramento dos deslocamentos que eles fazem. São equipamentos mais caros, mais sofisticados, né, dependem de uma série de outros recursos, pode ser que não fique tão fácil do ponto de vista operacional, pode ser que não seja viável, mas é algo que vocês podem pensar também. Deixa eu só ser correto aqui, foi o Felipe Andrade que botou essa pergunta para nós aqui. O Lucas Gropo, dizem que é melhor começar no futsal e aos poucos ir para o campo. Seria verdade? Veja, Lucas, não obrigatoriamente. A gente viu, né, os estudos foram mostrando ali que há uma boa dose de transferência do ponto de vista das tomadas de decisão, do ponto de vista, né, inclusive de alguns aspectos técnicos, né, da coisa da precisão do passe, né, jogadores mais bem-sucedidos na execução do passe, mas não obrigatoriamente isso precisa acontecer. É mais interessante, possivelmente, essa ideia de você ter uma formação mais generalista, né? Talvez até simultaneamente a criança joga tanto futsal como futebol e vai trabalhando das duas formas. O que a gente tem que entender é o seguinte: a lógica interna do jogo é a mesma. Eu vou contar algo que aconteceu comigo aí há poucos meses agora. Estava passando na ESPN, né, no canal de esportes, na TV por assinatura, estava passando o campeonato de hóquei no gelo. Eu não entendo nada de hóquei no gelo, mas eu comecei a assistir alguns jogos e tal, aí fui tentando entender o jogo, tentando aprender uma ou outra regra, mas eu conseguia acompanhar a partida a partir do momento em que eu usava a mesma lógica interna que a gente vê no futebol, que a gente vai ver no handball, no futsal, no basquete, etc. Ela se aplica da mesma forma. A tentar gerar superioridade numérica, tentar, né, procurar espaços vazios, o ataque tentar sempre se espalhar um pouco mais, não jogar tão aglomerado. Então, tudo isso daí acaba sendo algo que a lógica interna vai ser a mesma, não importa a modalidade. Se é modalidade esportiva, esporte coletivo de invasão, essa lógica vai ser a mesma. Então, do ponto de vista do futsal para o futebol, isso vai vir dentro
dentro dessa mesma perspectiva. Tá? Então, não obrigatoriamente ele precisa. Ele pode ter vantagens a partir disso, mas ele tem condições, a depender da dedicação dele e da forma como ele for treinado diretamente no futebol, ele tem condições de desenvolver também as mesmas habilidades. O Irineu pergunta aqui também outra coisa legal, né? Além dos esportes, são variações do futebol, como futsal, futebol de areia, society. O futebol de rua pode ser considerado uma iniciação generalizada, né? O futebol de rua pode ser algo viável. Olha, eu digo que não é só o futebol, todas as modalidades esportivas, né, que você vai encontrar nesse sentido vão funcionar muitíssimo bem, né? É a prática livre, não é aquela coisa fechada, né, deliberada por princípios, por critérios, e, de repente, a depender da maneira como o aprendiz está sendo ensinado, pode ser que isso engesse um pouco a forma dele jogar. O futebol de rua, ele vai trazer muito disso, né? Até porque o futebol de rua, como ele tem menos organização, não tem, muitas vezes você está fazendo uma brincadeira, não tem exatamente ali uma situação de as regras, né, são diferentes, você tem uma série de situações, e às vezes, por ser na rua, às vezes você tem outros obstáculos para poder superar, que não apenas o tradicional que você teria dos seus adversários. Então, isso acaba gerando uma série de aspectos bastante interessantes. Não é nada incomum isso acontecer, o futebol de rua, ele, inquestionavelmente, ele é algo também interessante, né, e viável para ser utilizado nessa iniciação generalizada também. O Lucas aqui pergunta se na iniciação é bom cada criança ter uma função fixa. Não, eu não acho que seja interessante a função fixa, não. Eu acho que tem que tentar explorar versatilidade. Leve essa palavra com carinho para você. Versatilidade. A gente busca formação versátil, de atletas versáteis. O atleta que é o grande especialista em alguma coisa, se vocês observarem, o movimento que existe hoje no esporte, de uma forma geral, gente, não é só no futebol isso. O futebol tem mostrado isso, o basquete tem mostrado isso, o voleibol tem mostrado isso. Quanto mais versáteis forem os jogadores, mais úteis eles são para a equipe. Então, quando eu trabalho com uma função fixa, eu só estou ensinando, é aquela história, que o menino com 10, 12 anos já é lateral direito. Ele não aprende a fazer outras coisas. É importante que ele aprenda a vivenciar as situações do jogo como um todo. Então, a partir disso, não gere essa especialização intramodalidade de forma tão precoce. Deixa isso acontecer um pouco mais para frente. Tá? A escala de afeto, Felipe pergunta aqui, Felipe Andrade, escala de afeto seria uma melhor opção em comparação à percepção subjetiva de esforço, já que na iniciação as crianças podem vir a ter alguma dificuldade em relação... Pode, é verdade, elas não são sinônimos, não são a mesma coisa, né? Mas isso pode ser uma alternativa, sim, Felipe, essa escala de afeto, pode ser sim. Né? Então, eu tenho um grande amigo que é treinador de basquete no Rio de Janeiro, Guilherme Voz, né? Foi técnico de seleção brasileira, Jogos Mundiais da Juventude e tudo mais, né? O Guilherme sempre defende a seguinte ideia, que até os 10, 12 anos, a gente precisa fazer as crianças se apaixonarem pela modalidade. Então, o teu ponto principal é esse, é criar condição para a criança se apaixone pelo futebol. Então, ele vai querer jogar futebol. Fora isso, a gente acaba criando algumas condições que vão futuramente gerar barreiras e não favorecimentos à manutenção desse pessoal jogando. Então, identificar, né, a escala de afeto, ela vem muito isso, o quanto que ela gosta, o quanto que ela tem de prazer de poder participar da modalidade, das atividades daquela modalidade, isso, sem dúvida nenhuma, vem a funcionar bem. Não necessariamente, por isso que eu tinha falado que elas não são sinônimos ali para controle de carga interna, elas não são intercambiáveis, não é tanto faz uma como a outra, não. Mas você pode tentar fazer esses ajustes para poder acompanhar de qualquer maneira a participação das crianças. Mais alguém?
finalizamos com o Felipe, professor. Oi? Acredito que finalizamos com o Felipe. Fechamos ali, né? Tá ótimo, então. Tá ótimo. Maravilha. O senhor tem mais alguma contribuição a fazer? Algum ponto específico? Bom, o que eu posso finalizar aqui, acho que a grande mensagem que a gente tem que entender, eu vou até repetir o que eu já falei, mas eu acho que é importante frisar isso, que a gente não pode achar que existe uma receita de bolo, uma receita de... peraí, tem mais outra pergunta aqui, ó. Clubes de futebol, o Túlio Marcos está trazendo aqui, seria interessante os clubes de futebol buscarem uma formação em mais de uma modalidade. Túlio, eu digo que sim, ao mesmo tempo que eu digo que isso não vai ser fácil, né? E ainda mais no meio do futebol. A gente vai enfrentar muitas barreiras, na verdade, no circuito do futebol para poder implementar uma situação como essa. Mas seria sim interessante, né, que nas categorias menores, ali até os 10, 12 anos de idade, que as crianças efetivamente pudessem participar de coisas diferentes. Criasse turmas de iniciação esportiva generalizada. Então, que elas não teriam especificidade. A especificidade a partir dos 12 anos. Seria muito interessante. Mas o que vai acontecer? Há uma limitação para isso, em função, entre outras coisas, quando a gente começa a disputar competição. Lembra que eu falei a história do Caro Coroa? Cara, eu botei o pessoal para jogar Caro Coroa na minha turma, na faculdade, e foi interessantíssimo, porque ninguém queria perder. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ganhar. Ainda que se você pare para pensar assim, cara, o atleta foi campeão sub-10, aquilo representa o que exatamente? Lá no futuro, lá na frente, talvez não represente coisa alguma. Eu não faço a ideia, né? Você pense nos maiores jogadores de futebol do mundo, o que o Cristiano Ronaldo, será que ele foi campeão aos 10 anos de idade, alguma coisa? Eu não sei te dizer, entende? Sabe? Isso não parece ser relevante, essa que é a verdade. Então, a gente pensar numa formação mais generalizada na fase inicial poderia ser interessante. Veja, outra pergunta. Joia, Irineu. Eu que agradeço aí pela atenção aí, né? Tá agradecendo pelas perguntas, pelas respostas aqui, né? Agradeço aí pela atenção, carinho de vocês. O Lucas perguntando qual idade você recomenda. Veja, para começar no futebol, eu não tenho idade, ainda mais pela situação cultural que a gente tem no Brasil. A criança com 3 anos de idade vai ganhar uma bola de futebol. Ela já está sendo iniciada sem ela perceber, né? Ela já está sendo iniciada no futebol. Né? Eu penso que não existe um ponto fixo, somente a partir de tal ano. Não, a qualquer idade você pode jogar. Qual é a preocupação que você tem que ter, Lucas? Não gerar cargas de treino exacerbadas para a criança. Isso é a coisa principal. Então, é entender como a criança não é um adulto em miniatura. A criança, 10 anos de idade, com 8 anos de idade, ela não é um atleta profissional de futebol. Então, ela está lá para brincar de futebol. São brincadeiras que tem uma bola de futebol no meio, de repente tem um gol, de repente tem uns colegas, mas não tem aquela necessidade de gerar toda uma estrutura para que você tenha, né, precisa ser campeão de qualquer maneira. A competitividade, quando é exacerbada, ela tende a gerar imediatismos. Isso é uma realidade. Isso você vai ter em qualquer modalidade. Botou uma competição, ainda mais quando você vai disputar uma competição que classifica para outra competição, que classifica para outra competição, você tem que ganhar todas elas. A ideia é essa. E, equivocadamente, no Brasil, assume-se que se você não foi campeão, você é um fracassado. Isso para qualquer coisa que seja. Isso é uma pena, cara, porque a gente não consegue entender o desenvolvimento. Você para pensar em termos até no futebol profissional acontece isso demais. A contratação de um determinado técnico é a solução dos problemas do time, e 4 meses depois, se é que chega a tudo isso, a demissão desse mesmo técnico é a solução dos problemas do time. Então, a gente não consegue no Brasil
gerar essa cultura, primeiro, do trabalho de longo prazo para esperar os resultados acontecerem, né? E esse imediatismo da competição nas categorias muito pequenas, né, os meninos muito novos, pré-púberes, acaba gerando, né, maiores dificuldades. Então, dá para jogar com qualquer idade, não tem problema nenhum, é só fazer os ajustes das cargas de treino e do nível de competitividade. E, penso eu, não especializar dentro da modalidade, não inventem aquele zagueiro, é o líbero do time, está jogando aqui de volante, o menino tem 10 anos de idade, deixa ele jogar futebol, e não ele fazer uma função específica, né? E não proíba de fazer outras modalidades paralelas. Felipe Andrade pergunta, jogos que trabalham tomar decisão das crianças com características lúdicas seria a melhor alternativa? Eu digo que sim, ô Felipe, isso é uma coisa bem legal. Eu debato muito esse assunto aqui na universidade, do ponto de vista de você sempre buscar gerar desafios cognitivos nas suas aulas, nos seus treinos. Pode ser que não aconteça em todos os exercícios, todas as atividades, mas você precisa gerar desafios cognitivos. Veja, seus atletas não podem ser meros operadores logísticos. Então, cara, você vai, olha, você está com a bola aqui, passa a bola para esse jogador, você corre para aquela direção e acabou. Ele está aprendendo uma coreografia tática, ele não está aprendendo exatamente como jogar o futebol. Então, trabalhar com atividades lúdicas, mas que, principalmente, mesmo dentro da ludicidade, que você tente fazer a criança entender o que ela está fazendo. Mesmo que seja uma brincadeira, mesmo que seja atividade lúdica, mas ela está entendendo o que ela está fazendo. E criar desafios do tipo, você apresentar um tipo de problema e não apresenta a solução. A criança tem que decidir o que ela tem que fazer. Ela vai aprendendo. Isso não é só com a criança, isso vai ser até o nível adulto, profissional, isso continua valendo. Estimular o tempo todo o aspecto cognitivo no jogo. Isso é de uma importância muito grande. E aí você complementa aqui, principalmente na variação das modalidades. Eu concordo com você, exatamente isso, Felipe. Essa que é a ideia. Nessa variação de modalidade, porque aquela história da transferência das habilidades, que não são meramente do gesto motor, elas vêm do contexto, como é que eu vou me adaptar a um novo contexto, você traz, às vezes, problemas e soluções de problemas de uma outra modalidade para dentro do futebol. E do futebol para outras também, da mesma forma. Então, você acaba favorecendo que o desempenho, né, no longo prazo acaba sendo melhor. O Lucas Vinícius aqui, trabalho de capacidades coordenativas em crianças período pós-pubertário é desenvolvido? Não entendi bem, Lucas, se você puder esclarecer um pouquinho melhor aqui, se o trabalho, se ele é desenvolvido, não entendi exatamente aqui, se você puder me esclarecer um pouquinho aqui, para poder te responder. Não sei se você está com a ideia se isso é feito nos clubes. É difícil saber, porque cada região tem uma realidade diferente. Não sei se é isso que você quer saber, né? Lucas Grupo, joia, Lucas. Um abraço. Felipe Andrade também, um abraço. Professor, caso o Lucas Vinícius não apareça, essa será a última pergunta, tá, da aula. E as próximas perguntas serão destinadas lá no fórum. A gente vai criar uma discussão para a aula específica. E aí fica para posteriormente. Beleza? Bom, enquanto a gente aguarda, de qualquer maneira, pessoal, queria agradecer a atenção de vocês, né? A participação foi bastante legal, as perguntas foram bastante interessantes. Espero que as minhas respostas tenham sido tão interessantes quanto as perguntas de vocês, que vocês tenham aproveitado essa oportunidade e a gente vai trocando ideia daí para frente, né, no nosso fórum posteriormente. Show de bola, professor. Maravilha.
agradecer mais uma vez ao senhor por essa grande noite. Com certeza os alunos gostaram bastante. Conseguiu tirar muitas dúvidas de nossos alunos, conseguiu passar um conteúdo mais abrangente ainda do que o professor Marcos passou, né? E isso é só uma continuidade do nosso curso, mais uma grande noite. Agradecer também aos alunos que estiveram presentes conosco e também aos alunos que irão assistir essa aula posteriormente. Lembrando que a atividade será liberada daqui a 5 minutos, que é o tempo de ir no fórum, tirar as últimas dúvidas, fazer mais alguns comentários. E estamos revendo a questão do ranking da Taça SI, e nós vimos que havíamos dito que o ranking seria válido até ontem, no caso, quarta, e não no domingo, como eu havia dito no início da transmissão. Então, estamos revendo isso e em breve nós faremos o contato, diremos qual foi a regra que nós queremos adotar a partir de hoje, e vocês saberão no grupo e via e-mail, beleza? Muito obrigado, professor. O senhor deseja dar o último boa noite, dar o seu último salve aí para o pessoal? Maravilha, Jansen, eu que agradeço aí mais uma vez o convite, né, e digo que foi muito legal, a participação foi muito, gostei bastante de participar, espero que a galera tenha curtido também, né, e se não curtiram, que me digam por quê também, para a gente poder ter um feedback importante, né, que todo mundo gosta de receber elogio, mas as críticas também são importantes, porque isso ajuda a melhorar o processo, sem dúvida nenhuma, né, poder passar informação de uma forma sempre cada vez melhor para todo mundo poder aproveitar. Então, não apenas elogios, mas também preciso das críticas, né, se forem, são importantes sempre que a gente receba para poder melhorar o trabalho aqui. Tá? Forte abraço para todos aí, foi uma grande alegria. É isso mesmo, professor. Nós temos a avaliação da aula, né, em que os alunos colocam a nota da aula e a nota do professor, além de um comentário, e eu peço até que todos os alunos mantenham sempre isso, para que sempre nos deem feedback de como foram as aulas, para que cada vez a gente consiga melhorar. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Marcos, muito obrigado, alunos, tenham uma boa noite e até a feira. Valeu, pessoal. Valeu, turma.